Bem-vindos. A gente está fazendo essa série de aulas, né, para falar sobre um conceito que o professor Hermógenes gostava de ensinar muito, é o nosso tema base, saúde plena. Tá? A gente vai falar bastante sobre esse assunto essa semana. Tiago, dando sequência, a Mônica tinha mandado uma pergunta que você começou a responder, mas queria que você fosse um pouquinho mais, explicasse um pouquinho mais. Eu vou combinar com uma outra pergunta que a gente tinha recebido aqui, que eu achei que tem todo o contexto. A Mônica perguntou o seguinte: dá tempo de conseguir os benefícios do yoga ainda nessa vida, iniciando aos 54 anos? E aí a outra pergunta é: prática e benefício de yoga para pessoas idosas. 54 anos ainda não é idoso, mas eu acho que você pode contextualizar aí, eu acho que as duas perguntas juntas, né? 54 anos, a pessoa tá, muitos ainda estão cheios de saúde aí, né? Então, até Não, idosos também, né? Alguns ainda estão cheios de saúde. muito boa pergunta da Mônica. Com certeza, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, a gente vem melhorando também. A maioria das pessoas, né? Qualidade de vida, se preocupa com a alimentação, se preocupa com o exercício, né? Cuida mais da sua saúde, então a expectativa de vida vem aumentando. Então, realmente, 54 anos é uma jovem, né? Até estava no outro dia vendo aqui na minha família, as avós da minha esposa, todas viveram mais de 90 anos, né? Ainda tem uma viva, meu avô viveu mais de 90 anos, então hoje em dia pessoas com mais de 90 anos, de 90 para 100, já é muito comum, né? Acho que todo mundo tem na família uma avó, um avô que passou dos 90 e chegou aos 100. Se a gente for pensar há anos atrás, isso era quase impossível, né? Então, 54 anos ainda é uma criança, né? Então, com certeza, pode ter todos os benefícios do yoga. E o próprio exemplo do professor, o professor começou a praticar yoga de 35 para 40 anos, que ele se aprofundou mais, né? E levou para o resto da vida toda. Então, assim, uma das grandes vantagens, digamos assim, ou pilares do método Hermógenes é ser acessível para todos. Todos. Quando eu falo todos, são todos, gente. É criança, é adulto, é jovem, é idoso, é pessoas com alguma limitação física, tá? Então é para todos. O yoga é para todos. Isso o professor sempre defendeu. É lógico que a gente pode usar e adaptar isso um pouco para cada tipo de público. Então, por exemplo, hoje em dia, dentro do nosso curso, né, do Autoperfeição, a gente tem uma aula específica para yoga para nervosos, ou seja, como o yoga pode te ajudar nas suas questões mais mentais, emocionais, ansiedade, medo e tal. Essa é uma aula específica, yoga para nervosos. Outra aula específica, saúde na terceira idade, com a professora Márcia. Então, pessoas que já estão com alguma limitação, até pela questão da idade, a aula da professora Márcia, por exemplo, é uma aula adaptada para que você consiga fazer. Isso não é novidade. O método Hermógenes sempre foi assim. O professor tem treinamentos. Saúde na terceira idade é um treinamento do professor. No Instituto Físico, antes da pandemia, a gente tinha também aula para a terceira idade, né? Agora, o Hatha Yoga feito no Instituto é para todo mundo. Mesmo uma pessoa já com mais idade vai conseguir participar da aula. Pode ser que uma postura ou outra não consiga, mas a gente vai passar uma adaptação, a gente vai passar um substituto. Então, querida, 54 anos, está na flor da idade para começar o yoga, o momento é esse. Vamos praticar. E caiu aqui o telefone. A Gisele até colocou aqui, a Gisele, nossa aluna também, ela colocou. A Gisele está tendo vários resultados, ela colocou. Começou com 50 anos e estou cada vez amando mais. Então, de repente, é até o momento, né, Tiago? Às vezes a gente não tá maduro, né, para receber um conhecimento. A gente ainda não está preparado, né? Então, de repente, não estou dizendo que é o caso da Mônica que colocou aqui, não é o caso da Gisele, não estou dizendo que esse é o caso, mas tudo chega no momento certo, né? E o importante é começar, né? E eu acho que esse que é o grande barato do método Hermógenes, porque
Tem muita gente que tem aquela ilusão de que, não, tem que fazer as posturas difíceis, só essas que dão resultado, mas você consegue ter resultados com uma postura que não é tão difícil, né? Consegue ter resultados semelhantes. Na Isso aí que é verdade, mais né, na interessante. verdade, né, Rodrigo, o que eu gosto até de falar, né? Às vezes o simples é o que dá mais resultado, porque é o que a pessoa consegue fazer, sabe? Se eu coloco posturas muito difíceis e peço para a pessoa, imagina, vamos começar a meditar, vocês vão meditar comigo aqui 2 horas sentado. Você acha que alguém que nunca meditou vai ficar 2 horas meditando? Não vai. É impossível. Então, se a gente começar com 10 minutos, 15 minutos, talvez um dia essa pessoa até consiga, se ela quiser, ficar 2 horas. Mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é deixar a prática possível para todos e que você possa fazer diariamente. Não adianta também eu fazer, sábado eu não trabalho, não tem nada para fazer. Então eu medito 2 horas sábado, aí não medito a semana inteira, aí no outro sábado eu não pude fazer, daí a 15 dias eu medito. Não vai adiantar, gente. É melhor fazer 15 minutos todo dia do que fazer 2 horas no sábado. Aí isso me lembrou rapidinho, Rodrigo, uma história que eu gosto de contar aqui, porque aconteceu numa live, né? Não sei se foi acho que foi ano passado, se eu não me engano, 2000, ano passado já é 2020, 2019, a gente estava fazendo uma live falando sobre esse tema, né? Pessoas idosas podem fazer yoga e tal. E eu falei justamente isso. Olha, gente, no Instituto a gente tem alunos de 13, 14 anos até alunos de 90 anos. Todo mundo pode fazer yoga. Aí foi muito interessante que até o Felipe estava nesse dia, lá no Instituto comigo. Eu cheguei lá, tinha um senhor de 91 anos. E ele falou assim para mim: professor Tiago, ontem eu vi a sua aula, você falou que era possível praticar e eu vim aqui para ser seu aluno. Se matriculou com 91 anos, nunca tinha feito yoga na vida e ficou um tempão fazendo yoga lá comigo. Então, assim, é um caso real que eu achei muito legal, porque ele viu numa live, um senhor de 90 anos vendo a live, saiu de casa, se matriculou e virou aluno. Olha que interessante, né? Então, é para todos, gente. Rodrigo, acho que você ficou sem som. A Marli colocou aqui no Instagram: estou com 57 anos, comecei no yoga há 2 anos lentamente. Hoje estou com bastante flexibilidade. Aí é isso que eu queria falar também, Thiago, desses benefícios. Eu acho que a gente até separou, né, nessa semana aí de aquecimento nessa jornada de aquecimento aí para a Semana da Saúde Plena, acho que a gente separou um dia que a gente vai conversar exclusivamente falando sobre a prática de yoga para idosos. Porque há esse mito, né? Muita gente entende que não é possível. E só para, mas de repente antecipar aqui, aí possivelmente você vai responder no outro dia também, não vejo problema, mas qual seria o benefício? Tem essa questão, né, da flexibilidade, com certeza ajuda, né? Independente da idade, a pessoa ela vai conseguir, né? Vai ter mais flexibilidade. Quais seriam outros benefícios que você consegue ver assim Então, rapidamente? eu vou falar rápido, assim, até para chamar o pessoal para essa próxima aula, né? Então, assim, o pessoal que quer saber mais desse assunto, a gente vai marcar essa live, né? A live é mais ou menos, o título é mais ou menos, né? Eu não, já tenho muita idade, posso fazer yoga. Então, vocês vão entender que é ligado a esse assunto. Mas, rapidamente, assim, quando a gente vai ficando mais idoso, vai ganhando mais, né? Eu digo que é jovem há mais tempo, né? Quando você é jovem há mais tempo, você vai perdendo um pouco, inclusive, da sua força física, da sua força muscular mesmo. Os músculos vão perdendo tônus. É por isso que os idosos eles começam a perder um pouco o equilíbrio. É por isso que, com mais idade, começam a perder capacidades de, por exemplo, amarrar o sapato, levantar sozinho, sentar sozinho. Isso já com mais idade, né, que eu estou dizendo. Mas só para entender, a gente vai perdendo massa muscular. E com isso a gente vai perdendo equilíbrio, vai perdendo autonomia, né, de fazer as coisas sozinho. O yoga é excelente, porque assim, vai trabalhar essa parte física, né, musculatura e tudo dessas pessoas, vai trabalhar a concentração, o foco, e vai trabalhar o equilíbrio mesmo, o equilíbrio do corpo,
que é fundamental. Se a gente não tiver equilíbrio para caminhar, por exemplo, com mais idade, é o risco de você cair e se machucar. E se machucar numa idade um pouco mais avançada é muito ruim, né? Porque você pode, Deus me livre, vir a fraturar um osso, alguma coisa, e aí a cura disso, a cicatrização é demorada. Então, o yoga é excelente para pessoas que estão chegando, né? No que olha como que é, né? O livro do professor é Saúde na Terceira Idade, mas isso já tem tempo. O professor já vinha falando disso há muito tempo, né? Esse treinamento já tem tempo. Hoje em dia já se fala da quarta idade, né? Porque não sei vocês, mas eu mesmo lembro da minha avó com 50 e poucos anos. Eu via minha avó como uma senhora, né? Hoje em dia eu vejo meu pai, que é meu padrasto, o Rodrigo conhece bem, o Tical, ele tem 60 anos, tem momentos que ele tem mais energia que eu. Joga bola, corre, joga frescobol. Então, assim, é muito interessante a gente ver que antigamente uma pessoa de 60 anos era um idoso. Hoje em dia, da maneira que essa pessoa leva a sua vida, da maneira que ela se cuida, ela vai ter... É como se tivesse os 40 anos de antigamente, sabe? Então, o yoga pode ajudar muito nisso, você manter a sua energia, o seu propósito. É o seguinte, como quer chegar, né? Porque não adianta também viver 100 anos, mas sem qualidade de vida, né? O negócio é você viver 100 anos com qualidade de vida. Viver aí que é o que faz a diferença, que é o grande barato, né? O Erwin mandou aqui uma mensagem aqui para a gente no Instagram, está acompanhando a gente, também jogou polo com a gente. E é interessante, né, cara? A gente às vezes vê as fotos assim da gente antigo, cara, todo mundo lá, saradinho, vai passando o tempo, vai perdendo um pouco algumas coisas, né? Mas mesmo a gente perdendo aquele corpo, assim, aquela massa muscular, a gente continua tendo algumas coisas. Então, há uma vaidade, às vezes, nas pessoas, não tem que ter o corpo todo sarado. Não, é só essa flexibilidade do corpo e até a flexibilidade mental também, né, Thiago? Que você fala muito. E a gente, às vezes, vai envelhecendo, vai esquecendo as coisas, vai ficando um pouco mais ranzinhos, impaciente. Então, eu acho que esse também pode ser um bom benefício. Mas muito boa esse treino. Mas é interessante também a gente perceber, né? Isso às vezes a pessoa que vai envelhecendo não percebe. Mas a gente vai perdendo algumas coisas, mas vai ganhando outras, né? A gente vai ficando mais experiente, a gente vai ficando mais paciente, né? A gente vai aproveitando melhor os momentos da nossa vida. Então, a gente perde por um lado, mas ganha pelo outro. Isso que é o bonito, né? Então, assim, a sabedoria vai aumentando, né? O amor pelas pessoas, o amor pela vida, né? Porque isso é uma coisa legal da gente refletir. O yoga fala muito sobre a questão da morte, mas num sentido assim, não para botar medo, não também não para exaltar a morte. A morte é natural e a morte é um grande professor, porque assim, se eu sei que ela está lá em algum lugar mais para frente, não é que eu vou ficar pensando na morte, no dia de morrer, não é nada disso, mas é aproveitar o hoje. A morte vai me fazer viver. Olha que legal. A morte vai me fazer viver mais plenamente, porque vai me mostrar que a qualquer momento eu posso partir dessa para uma outra, qualquer momento, sendo idoso ou não. Então eu tenho que viver e ser feliz agora. Não posso ficar mandando isso para depois. Depois, quando eu me aposentar, né? Muita gente pensa assim, quando eu parar de trabalhar, eu vou ser feliz. Não, vamos ser felizes hoje. Que como foi conviver com o professor Hermógenes? Qual foi a importância do professor Hermógenes? De repente, até na sua saúde, na sua mudança. Fala. Eu sei que isso é um assunto longo, mas... Não, então, conviver com o professor, gente, foi uma das coisas mais importantes da minha vida, porque realmente, além de ser meu avô, né, pai da minha mãe, ele é o meu mestre, né, virou o meu mestre, né? Por quê? Virou o meu guru. Ele não gostava muito, não. Eu sempre gosto de falar isso, mas ele não gostava. Fala, GG, você queria só contextualizar, porque tem gente nova aqui que está começando a acompanhar, seguir a gente. Tem algumas pessoas que não, por incrível que pareça, não conhecem o professor Hermógenes. Então, só explicar rapidamente. Então eu vou falar rapidinho. O professor Hermógenes é esse senhor que está aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apontar para vocês direitinho, tá vendo? Essa fotinha aqui. Ele era meu avô, né? A maioria eu acredito que conhece um pouco da história, mas eu vou falar rapidamente. O professor, ele foi um dos pioneiros do yoga no Brasil, né?
da yoga terapia também, desse conceito de meditação, alimentação vegetariana. O professor trouxe vários conceitos que naquela década, isso eu estou falando década de 60, tá, gente? Final década de 50, início década de 60. O primeiro livro deles, de yoga, foi mais ou menos 1960, tá? Então, o professor trouxe conceitos muito diferentes para aquela época. E ele viveu, o que eu acho mais bonito é que o professor viveu tudo que ele ensinou através dos livros, palestras, cursos, né? Então, conviver com uma pessoa assim, para mim foi a minha maior escola, né? As pessoas me convidam para live, para aula em curso, para palestra, para retiro e perguntam qual é o seu currículo. Aí eu brinco assim, a minha maior qualificação foi ser neto do professor Hermógenes. Já fiz vários cursos, já fiz várias coisas no meio do yoga, já morei um tempo na Índia, mas o que me formou foi conviver com o professor Hermógenes. Tá? Por quê? Porque ele era um exemplo vivo do poder do yoga. O professor era uma pessoa, muita gente aqui conheceu o professor, né? O professor era uma pessoa extremamente simples, extremamente feliz. Você não viu o professor de mau humor. O professor não falava mal de ninguém. O professor ajudava todo mundo que ele podia o tempo todo, tá? Mas, basicamente, era uma pessoa em paz, era uma pessoa feliz. Então, você conviver de perto com um ser humano assim, porque você pode até pensar assim, isso não existe. Isso é só para o Papa Francisco, para o Dalai Lama, né, que são pessoas santas, são iluminados. Não, gente. O yoga pode trazer isso para a vida de todos nós. De todos nós. Então, a minha aproximação com o professor foi muito interessante. Eu vou contar rápido, já contei várias vezes, mas o Rodrigo me conhece desde criança, né? E de uma época que eu era atleta, mas ao mesmo tempo eu fazia farra, ia para a noite, bebia, tinha uma vida, digamos assim, bem agitada, para ser bem educado. Eu tinha uma vida bem agitada, né, na minha adolescência, início da vida adulta. E quando eu conheci o professor, eu tinha isso tudo, né, como um jovem tem, como o Rodrigo também tinha, e os nossos amigos. Quando conheceu, não. Quando você resolveu, quando você acordou, né? Não, quando eu conheci, que eu digo assim, desculpa, verdade, quando eu conheci quando eu mergulhei no yoga, né? Ele era meu avô, eu conheci desde pequeno, mas quando eu mergulhei no yoga, quando eu conheci o lado guru do professor, digamos assim, né? Achei que você fugisse até dele para não conhecer, porque ficava com medo dele querer te. Às vezes a gente foge das mudanças, é verdade. Às vezes a gente quer fugir das mudanças. Mas por que eu falo que o professor era meu guru e ele não gostava? Porque o professor é muito simples, é uma pessoa humilde, assim, né? Então você queria tratar ele como guru, como mestre, ele falava, não, eu sou apenas um professor e tal, mas isso é uma outra história. Mas para mim ele é meu guru por quê? Porque a palavra guru quer dizer o seguinte, é a pessoa que te tira de um caminho ruim, um caminho escuro, e te leva para um caminho de luz. Isso é um guru. Uma pessoa que ajuda você a mudar do ruim para o bom. Então, o professor fez isso comigo. Ele me tirou de um caminho que eu podia acabar mal, né? Consumo de álcool, de algumas drogas, eu podia acabar muito mal, como, infelizmente, alguns amigos, né? E me levou para um caminho de luz, de saúde, de paz, de felicidade, de ajudar as pessoas. Então, eu devo tudo ao professor. Eu aproveito até para falar, né? Algumas pessoas, às vezes, falam assim, poxa, Thiago, é tão bonito esse amor que você tem pelo seu professor, do seu avô, você fala nele o tempo todo, mas fala você mesmo, fala de você, fala os seus pensamentos. Aí eu gosto sempre de explicar isso, tá, gente? Porque, assim, na Índia, é muito comum, quando uma pessoa aprende do seu guru, que você reverencie esse guru, homenageie esse guru para sempre. Porque é o que eu falo para vocês, tudo que eu aprendi nessa minha caminhada do yoga até agora, e tem muito para aprender, na verdade, mas tudo que eu aprendi até hoje, eu aprendi do professor. Então, tudo que eu falar para vocês, eu aprendi da boca do professor. Então, assim, eu não tenho como não falar do professor, não tem como não citar o professor, não tem como não homenagear o professor. E na Índia isso é comum. Você sabe que, às vezes, os discípulos, eles fazem um livro, escrevem um livro, um trabalho, um estudo, e eles assinam com o nome do guru.
Por quê? Porque eles falam assim, não fui eu que fiz esse livro. Tudo que eu coloquei ali, eu aprendi do meu mestre. Então, não é correto eu falar que esse ensinamento é meu. Esse ensinamento é do meu mestre. Então, eu sei que algumas pessoas se questionam, né? Por que o professor fala? E às vezes as pessoas levam para o lado errado. Eu já ouvi críticas, né? Ah, você está se aproveitando do nome do professor. Desculpa, não é isso. É uma homenagem eterna ao professor e tudo que eu aprendi, tudo que eu sei e tudo que mudou a minha vida foi graças ao professor, tá? Então eu não tenho como ser diferente. Tudo que você ouvir, você pode pensar assim, nossa, professor falou isso, o professor Hermose escreveu sobre isso. Então, eu queria até aproveitar para esclarecer isso, né? Porque vocês vão ver muita foto do professor, vocês vão ver muito texto do professor, muito vídeo do professor, mas a nosso carinho do Instituto todo, né? Sei do Rodrigo, o amor que ele tem, o Felipe, a Thaís, os alunos. O professor do Instituto é o Hermógenes, né? Eu estou aqui como uma continuação, né? Um professor que trabalha para ele, para o trabalho dele, mas vai ser sempre a figura central, vai ser o professor Hermógenes. Aí, Thiago, muito legal você falar isso, né? Porque é, o, eu lembro que a gente jogava lá bola e de repente se sumiu. Aí sumiu, o Thiago sumiu. Ninguém sabe mais do Thiago. Depois, né, que a gente parou de jogar bola. Aí, de repente, eu não sei, alguém falou assim, pô, o Thiago virou monge, cara, tá com um cabelão, foi morar na Índia, o Thiago, ele tá... Aí você vê, né, essa concepção da pessoa, até uma concepção assim, até diferente. Às vezes algumas pessoas brincam, às vezes algumas pessoas julgam isso. E isso é algo. Porque para você teve que ser muito firme, né? E acaba que, a gente já falou isso uma vez, acaba que às vezes quando você quer mudar, a melhor coisa que você tem que fazer é se afastar, né, para criar sua base forte, né, se afastar daquilo que te bota daquilo, ou até de outras pessoas que te levam para um caminho que não é o desejado, e tá num ambiente que permite com que você consiga manter, né? Se manter ali firme na prática. E até uma das perguntas que chegou aqui, a pessoa são, dizendo que o yoga entrou na vida dela, tal, mas que o que fazer para não abandonar, para não desanimar, porque muita gente acontece isso, né? A pessoa ela pratica, começa e aí de repente para e aí o que acontece, né? Vai, É, fala aí, Tiago. eu gosto de comparar, né, essa prática do yoga, é uma coisa que a gente deve começar e não parar nunca. É como andar de bicicleta, sabe? Se você está andando de bicicleta, você tem que se manter pedalando. Você pode, às vezes, pedalar mais rápido, às vezes bem devagar, mas você tem que pedalar. Se você parar a bicicleta e não botar o pé no chão, você vai cair, né? Então, assim, a gente tem que se manter nesse contato com o yoga. Pode diminuir um pouco, vai ter dias que a gente vai acelerar, vai ter momentos que a gente vai estar mais focado, mas não pode parar. Se a gente para, aí até uma pessoa já respondeu para mim, volta tudo, volta tudo. Eu não vou mentir para vocês, né? Eu fiz yoga 10 anos atrás, foi maravilhoso, agora eu sou zen, nunca mais eu fiz, sou zen, sou equilibrado, não tomo... Não é verdade. Ou você se mantém na prática, na disciplina, ou volta tudo. A gente tem casos aqui no curso mesmo, que o curso já tem alguns anos, né? A gente tem várias comprovações, depoimentos lindos de mudança, vocês vão ver isso durante a semana, né? Do Saúde Plena, mas a gente tem casos também de pessoas que começaram, se apaixonaram, praticaram, mudaram, muitas pararam remédios ligados, por exemplo, a questões de ansiedade, de medo, de pânico, com o consentimento dos médicos, a gente sempre gosta de frisar isso. Tudo bem, aí estavam com a vida bem saudável, equilibrada. Aí a vida, né, digamos assim, o mundo toma você de volta. Aí você esquece o yoga, para de meditar, para de praticar, volta a se comportar como você se comportava antes e tal, não sei o quê. O que acontece? Volta a ansiedade, volta a síndrome do pânico, volta a depressão, entende? Então,
Isso o Rodrigo sabe, e a gente preza sempre, né, para ser muito claro e verdadeiro com as pessoas. O yoga é uma prática que precisa ser constante. Então, eu preciso todo dia estar em contato, todo dia estar em contato. Agora, assim, os depoimentos que a gente recebe, e o professor já recebia, o que é legal, né, Rodrigo? É que o método Hermógenes tem mais de 60 anos, gente. Já ajudou milhares de pessoas em várias partes do mundo. Então não é uma brincadeira, não é uma tentativa, não é uma hipótese, né? É garantido. Se você fizer, você vai ter os benefícios. Agora, eu não posso obrigar ninguém a fazer, eu não posso ir dentro da casa da pessoa, acordar a pessoa, vamos lá, está na hora da aula. Depende da pessoa, né? Mas quem fizer tem resultado. Isso aí eu tenho plena tranquilidade em afirmar, porque são 60 anos acompanhando, né? Não eu, porque eu não tenho 60 anos, mas o Instituto acompanhando pessoas que tiveram questões, seja física, seja emocional, seja espiritual, que através do yoga mudaram as suas vidas. Então, isso é uma garantia, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa na internet, tantos gurus, tantos professores, né? E tem bons professores, tá, gente? Eu não estou fazendo uma crítica a todos, não. Existem bons professores, existem escolas sérias, mas o Instituto Hermógenes tem essa garantia. Há 60 anos mudando a vida das pessoas. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar do Instituto Hermógenes, né? Então, é bom a gente ter coisas confiáveis, né? E dentro do yoga, o Instituto é uma referência, né? É isso aí. E aqui, ó, colocaram até no complementar aqui no Instagram, né? O yoga é para todos os corpos e todas as religiões. Exatamente isso. A gente até vai falar isso, né, Thiago, um dia. Tem aqui uma pergunta aqui só uma questão também, né? Que você até falou isso numa aula, numa das aulas. O yoga é que nem o yoga, não só os asanas, né? Mas também a filosofia de yoga, né? O viver o yoga é que nem tomar banho, né? Tomar banho, escovar os dentes, fazer todo dia. Pode ter vezes, tá muito frio, pode pular um dia ali e tal. Tem gente que pula. Mas você não tem como ficar sem tomar banho, sem escovar os dentes pro resto da vida, senão você vai sofrer as consequências, né? E acaba isso acontecendo. Vamos lá, chegou uma pergunta aqui, Thiago, da Andrea. Bom dia, tenho labirintite e quando faço yoga fico tonta. Isso é um obstáculo para mim. Tem como me ajudar? Tem, Andréia, tem. Assim, como é um caso mais específico, né? O meu conselho para você é lógico, ver com o seu médico, né? O que ele aconselha que você possa fazer, né? Na questão da labirintite, mas é começar bem aos poucos, tá, Andréia? Pela respiração, pela meditação, pelo relaxamento. Algumas posturas sentadas, que não dependem tanto de equilíbrio, tá? E eu tenho experiência com isso, que aos poucos, o que o yoga traz para a gente, que o professor falava muito, é esse conceito da saúde plena e de uma saúde holística. O que quer dizer isso? Que através da prática a gente vai alcançando um estado de saúde de todo o corpo, de todo o nosso sistema, inclusive a parte mental, pensamentos, emocional. E esse equilíbrio que o yoga vai trazer provavelmente vai ajudar na sua labirintite. Deu para você entender? Então, se eu começo com outras práticas que não precisem tanto de equilíbrio, essas outras práticas elas vão me fortalecendo, me curando, me ajudando no processo da própria labirintite. Só que a gente precisa paciência, a gente precisa constância e a gente precisa saber o nosso próprio limite, né? Isso é importante. Até onde eu posso ir? Até onde eu não tenho risco? Mas tem muita coisa que você pode fazer no yoga que não vai depender do seu equilíbrio, tá bom? Obrigado, Andréia.
E você acha que por exemplo, o relaxamento, a meditação, né, é uma que não precisa, não depende do equilíbrio. Você acha que o relaxamento, a meditação, a própria alimentação, isso ajuda também, Tiago, Sem dúvida, nessa sem questão da dúvida, sem labirintite? dúvida. Isso é uma boa pergunta para eu pegar um gancho aí, né? É, o professor pensava em yoga ou yoga terapia. O maior papel do yoga e da yoga terapia é no sentido da prevenção de qualquer tipo de doença. Esse é o maior papel, tá? Eu me cuidar, eu praticar e tal, para não vir adoecer. Esse é o primeiro e principal papel. Alimentação. Né? Se eu mudo a minha alimentação, gente, eu já mudo muito a qualidade da minha saúde. Infelizmente, alguns médicos, desculpa se tem algum médico aqui, mas talvez até concorde comigo, não percebem a importância da alimentação na saúde da pessoa. Mas você mudar a sua alimentação, você já resolve uma série de problemas de saúde. Isso sem dúvida. E não sou eu que falo isso, não. Hipócrates, o pai da medicina, ele falava que a alimentação seja o seu único remédio. Olha só, ele criou a medicina. Então, esse é um exemplo. Se eu mudo a minha alimentação, eu não adoeço tanto. E mesmo se eu estiver doente, eu ajudo a minha cura. Tá? Então, vamos lá. O yoga e yoga terapia, o maior papel é a prevenção. Mas ele vai ter resultados fantásticos também com a pessoa que já apresenta algum tipo de doença. O que eu não concordo muito, que não é a linha do professor, né? Existem outras linhas, é a gente tentar setorizar demais, sabe? Dividir demais. Ah, Thiago, faz esse asana aqui, essa postura, que é só para dor de cabeça. Aí a pessoa vai ficar ali naquela postura, o dia inteiro naquela postura, achando que vai curar a dor de cabeça. Não é a visão do professor. A visão do professor é a mudança no meu estilo de vida, aí vai incluir alimentação, sono, exercício, pensamento positivo, hatha yoga, meditação, relaxamento, tá? Vai incluir isso tudo. Eu, mudando o meu estilo de vida, eu me equilibro e eu encontro o meu estado de saúde, tá? Deu para entender? Então, o trabalho do professor é esse, é equilibrar a nossa saúde como um todo, e aí as minhas questões mais específicas elas vão regredindo, tá? Não é para tratar o yoga como um remedinho, uma pílula. Ah, eu tenho dor de barriga, faz isso. Ah, eu tenho dor de cabeça, faz isso. Ah, eu tenho dor nas costas, faz... Não é isso, tá? Não é o caminho do professor. Existem outros professores que vão pensar de outra maneira e eu respeito, tá? Os pranayamas, eles ajudam também, Tiago? A Ana Luísa, ela colocou, pode até, de repente, responder nos dois casos, né? Eu tenho muito zumbido no ouvido, me atrapalha quando medito. Existe alguma respiração que ajuda? Aí o Tiago vai falar até esse... Ana Luísa, foi o que eu acabei de falar. Mas, assim, eu vou também ser bem sincero para você. Não me lembro agora de cabeça se existe alguma respiração especificamente para zumbido no ouvido. Eu não lembro de ter estudado isso. Posso até tentar pesquisar. Mas confie em mim, Ana Luísa. Se você mudar o seu estilo de vida, praticar yoga todo dia, aprender a relaxar, a se alimentar, não sei como é a sua alimentação, mas buscar sempre estar melhorando a alimentação, exercício físico, diminuir o estresse. Se a gente procura uma saúde completa, holística, a maioria dessas questões que a gente tem, elas vão regredir e vão parar, tá? Ana Luísa, desculpa não ser muito específico, porque realmente eu não sei, eu prefiro falar a verdade, que não sei, mas também não é o meu caminho, não é o caminho do professor, como eu falei, reforçando de novo. O que eu quero dar para vocês é ferramentas para vocês mudarem o estilo de vida. E porque isso é importante, Thiago, mudar o estilo de vida. Quer um dado que, quando eu aprendi, me chocou? Eu trabalhei durante 4 anos com pacientes oncológicos, né? Pessoas com câncer. E a gente sempre escuta assim, né? O câncer tem uma grande carga genética, né? A família que tem câncer, geralmente, existe sim, né? Uma carga genética.
Mas você sabe quantos por cento, mais ou menos, corresponde a essa carga genética? Mais ou menos, os estudos falam em 10%. 10% dos cânceres tem a ver com genética. Agora, você quer saber quantos por cento do câncer tem a ver com hábitos de vida, vida saudável? 80%. Nossa, assustador, né? Não, quando eu escutei isso, eu achei que não era possível, né? Eu fui pesquisar mais, eu ouvi de um médico, e é isso. Os oncologistas acreditam que 80% dos cânceres são provocados por estilo de vida. Aí a gente vai falar de alimentação, aí a gente vai falar de estresse, aí a gente vai falar de sedentarismo, de obesidade, de ansiedade, de depressão. Então, olha como é forte você ter um estilo de vida saudável. E as pessoas não dão importância para isso. Isso é que eu fico mais assustado. Né? A pessoa ela quer ter saúde. Olha só, chega a ser meio maluco, meio até engraçado. A pessoa ela quer ter saúde. Mas veja bem, digamos que você tem um carro, né? Aí você vai botar gasolina no seu carro. Geralmente, quem tem carro, né, pensa assim: eu não vou botar uma gasolina qualquer. Às vezes esses postos botam água na gasolina. A gasolina é muito barata, preço muito barato. Né? Geralmente você pensa assim: pô, essa gasolina está adulterada. Botaram água, botaram alguma coisa, vai estragar meu carro. Eu vou no posto X, eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, eu vou no posto X, mais conhecido, porque ali eu confio naquela marca e aquela gasolina é boa. Né? Agora, essa mesma pessoa para na loja de conveniência e compra uma série de comidinhas e refrigerantes e bebidas alcoólicas, às vezes cigarro, e consome isso tudo. Ou seja, a pessoa ela pensa na qualidade da saúde do carro e não pensa na sua saúde, no seu combustível. Então, como que uma pessoa quer ter saúde se ela só come porcaria? Me diz, como é possível? Como é possível a pessoa querer ter saúde e não fazer nenhum exercício físico, e não cuidar do sono, e não cuidar da alimentação? É um contrassenso, gente. Eu me alimento mal, eu durmo mal, eu sou sedentário, eu fumo, eu bebo, mas eu quero ter saúde. Chega a ser uma coisa meio maluca da minha cabeça, né? Na verdade, eu quero ter um resultado. O resultado é ter saúde. Mas eu faço tudo errado. Tudo errado para ter saúde. Aí não tem jeito. Então, assim, por que o yoga vai falar de mudança de estilo de vida? De novo, 80% dos casos de câncer no mundo são estilo de vida. É o que você se alimenta, você é fumante, não é fumante, você bebe álcool, não bebe álcool, você é sedentário, você é obeso, você é estressado, você é ansioso. Isso pode determinar se você um dia vai ter um câncer ou não. Então, quando o yoga trabalha isso, né, ele está trabalhando o conceito de saúde plena. De saúde plena. Né? Você vê uma coisa que mexe com a nossa saúde? Se a gente é feliz ou não. A pessoa que vive de mau humor, que vive reclamando. A gente vai falar sobre isso também, né, Rodrigo? Mas a pessoa que vive reclamando, vive de mau humor, vive estressado, vive brigando com todo mundo, prejudica a sua saúde. O professor gostava de brincar nesse ponto, Rodrigo, que ele falava assim: a gente não usa o termo enfesado. A pessoa, quando é irritada, a gente não fala, aquela pessoa é enfesada, né? Ela é enfesada. Aí, se você for ver a palavra enfesada, o que significa? A pessoa está cheia de porcaria dentro dela. Mas é isso mesmo, o professor brincava. Se você é uma pessoa enfesada, é uma pessoa que está cheia de porcaria dentro de você. Cheia de coisa ruim, cheia de reclamação, cheia de alimentação é enfesada. E isso é verdade, porque você sabe que as pessoas que têm também prisão de ventre, entrando um pouquinho nessa área, a pessoa que tem prisão de ventre, o que ela tem? Irritabilidade, mau humor, apatia. Né? Então, olha como as coisas são interessantes. Né? A palavra enfesado é: eu estou cheio de fezes, eu estou cheio de coisa ruim, de porcaria dentro de mim que eu não consigo colocar para fora. E aí eu me irrito. Então, até isso, a sua qualidade de eliminação
faz saúde ou faz doença. Então, Nossa, ligado, né? Incrível, incrível isso. Realmente, nunca tinha parado para pensar nesse ponto aí da. E tem também, Thiago, essa uma questão que eu estava na hora, eu fiz até algumas anotações aqui. Uma delas na verdade, eu estava pensando hoje, de manhã, e eu estava pensando aqui o seguinte, pô, a saúde, quando você tem saúde, você gera mais saúde, né? Então é uma bola de neve. Você tem saúde, gera mais saúde. Por quê? Você consegue acordar mais cedo, com mais disposição, aí você tem mais disposição, você tem mais tempo para fazer a coisa, você tem mais tempo para fazer exercício, e aí uma coisa vai puxando a outra. E tem também, que teve uma pergunta que chegou aqui, como introduzir a filosofia do yoga nos asanas. Eu estava até pensando isso, eu estava refletindo sobre essa pergunta que chegou, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ainda vem esse sentimento assim, que a gente começa a viver, né? Tem os valores do yoga, tem a parte filosófica mesmo, do estudo, e isso eu acho que nos traz, nos ajuda, né, nesse caminho do autoconhecimento. E quando a gente se conhece melhor, quando a gente começa a se questionar até o que a gente está fazendo aqui, nosso objetivo de vida, a gente começa a tomar melhores escolhas. E por a gente tomar melhores escolhas, a gente começa a fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. E aí é uma bola de neve, né, cara? É uma bola de neve que aí a tendência é só você ir se fortalecendo, né? Perfeito, é por isso que a gente fala, às vezes, né? A gente passa muitas técnicas, né? Meditação, prática de asana, estudo, alimentação, sono, mas tem uma coisa que é interessante também, né? Se a gente pega uma prática só e a gente se concentra naquela prática, né? E repete, 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 isso já vai trazer essa consciência que o Rodrigo falou. E essa consciência vai te levar às outras práticas. Olha que interessante. Então, digamos que a pessoa, ela gosta mais de asana. Ela aprendeu a fazer asana, ela adora fazer hatha yoga, e o negócio dela é fazer asana. Não tem problema. Ela começa a praticar asana dentro, né, de um contexto maior, tá? Só que mesmo sem saber, na prática de postura, eu estou trabalhando o que ali? Estou trabalhando a minha mente, eu estou trabalhando a minha energia, eu estou trabalhando a minha espiritualidade, eu estou trabalhando a minha consciência. E aí, isso não vai embora, ela vai para uma outra área. Então, eu começo a fazer Hatha Yoga e, às vezes, eu começo a me questionar sobre a minha alimentação. Ou, às vezes, eu começo a me questionar sobre a filosofia do yoga. Entende? Então, isso é muito legal. Às vezes, às vezes eu brinco com meus alunos, né, que já são do Instituto, eu falo assim, eu sou um professor muito bonzinho. Eu não gosto de ficar fazendo papel de professor mau. Então, pega o que você mais gosta. O que você mais gosta. E faz. Mas faz todo dia. Ah, Thiago, eu gosto de estudar. Estuda todo dia. Ah, eu gosto de meditar. Medita todo dia. Eu gosto de praticar yoga. Faz yoga asana. Faz asana todo dia. Agora, é lógico que isso vai te encaminhar para as outras técnicas. Em algum momento isso vai te puxar. Pô, eu faço muita asana, mas eu estou com a minha mente agitada. Eu sei que a meditação pode ajudar. A minha respiração melhorou. Eu estou mais consciente. Poxa, mas eu ouvi dizer que a meditação vai ainda me dar mais consciência. Entende? Então, um vai levando o outro. Então, assim, pega uma coisa e faz. Vai fazendo o que você... Tinha um professor famoso da Índia que ele falava muito isso. Não se questiona muito. Faz. Pratica, pratica, pratica. Que tudo acontece. Pratica que tudo acontece. Isso é verdade. É porque a gente tem uma mente, né, de questionar muito, de querer saber muito, de saber a origem, de estudar isso, de estudar aquilo, de fazer planilha, de fazer meta, de fazer isso, de fazer aquilo, quando simplesmente a gente deveria confiar no meu professor e fazer o que ele me pedir. Senta ali e faz. Faz todo dia, que eu tenho certeza que a vida muda. Eu não quero nem saber quais são as bases científicas. É para fazer, eu vou e faço. É isso que tem que fazer? Eu vou e faço. E o resultado vai vir.
Mas eu também entendo a pessoa que quer saber, que quer entender, tudo bem. Mas não deixe de praticar, porque eu ainda não entendo o que a filosofia do yoga fala. Ou a pessoa pode pensar assim, mas eu não sei falar sânscrito, como é que eu vou praticar yoga? Não é isso, entendeu, gente? Faz o yoga, senta e faz. E o resto vai vir, o resto vai vir. Verdade. E tem uma frase aqui que disseram, aí eu não sei se é tipo aquelas frases que todas as frases dizem que foi o Einstein que falou, né? Uma frase assim meio diferente. Ah, não, o Einstein disse isso. Aí quando é de luta dizem que é o Bruce Lee. Aí teve uma aqui que falaram que o Bruce Lee, ele não perguntaram, parece que tinha um lutador e falou assim: "Ah, eu tenho um cara que ele sabe, domina o golpe, um golpe assim, assado". Ele falou: "Não, eu não tenho medo do cara que domina todos os golpes, que tem todos os golpes. Eu tenho medo do cara que pratica um único golpe. Esse sim, porque esse cara está praticando tão bem". E eu acho que entra nisso, né, Tiago? É dominar uma coisa, e aí domina uma, vai passando para outra, vai passando para outra. E esse que eu acho que é o grande barato do método Hermós, né? Já que vai proporcionando isso em todas as áreas, né? E aí vem brotando esse interesse na pessoa, né? A pessoa vem brotando esse interesse na pessoa. E uma outra coisa também, nessa que eu fiz uma anotação também, o que facilita muito é esse poder do grupo, né? Da gente estar junto ali, é o satsanga, né? Que é muito importante no yoga. Que um vai alimentando o outro, um vai trazendo, compartilhando ali uma vitória, e vai, coloca, pô, eu também quero, eu também, pô, vejo que isso também é possível, e vai crescendo, né? Acho que a gente já está caminhando aqui para o final, né, Tiago? Tem aqui umas outras perguntas que chegaram, eu anotei aqui, eu vi aqui a Rê Andrade colocou aqui: "Tive a bênção de frequentar a Academia Hermós em 86 e 87, pude conhecer o seu amado avô. Os ensinamentos que eu obtive naquela época não têm sido muito importantes na minha vida". E ela ainda colocou o seguinte, ó, Tiago, Rodrigo, você, Thaís, Felipe, toda a equipe do Professores são os amores. Tem sido uma bênção participar do Autoperfeição, ainda mais que moro em Joinville. A Tânia colocou aqui também vários comentários. Obrigado. Estou lendo aqui porque é legal, né? É importante a gente trazer isso daí, até porque isso daí eu acho que é o que acaba motivando outras pessoas também a praticarem, né? Que o grande objetivo é esse, né, Tiago? Nosso grande objetivo aqui é mostrar que todo mundo pode e merece ter saúde plena, e eu, assim como você, somos suspeitos para falar, mas o yoga eu acho que é algo que facilita muito nisso, né? Sem dúvida. A gente está chegando no finalzinho, está aguardando essas perguntas que a gente não respondeu, tá? Para responder num outro momento. Mas o que o Rodrigo falou, eu queria terminar com essa mensagem que é importante, né? Essa questão do grupo, né? Hoje em dia, a gente tem alguns cursos online, nosso principal curso online é um curso de acompanhamento. Então, o que tem sido muito legal é que toda semana, vários dias na semana, eu estou ali conversando com os alunos, praticando junto, tirando dúvidas. Por exemplo, a gente tem um estudo do Yoga para Nervosos, que é um livro do professor, toda sexta-feira à noite. E ali a gente estuda junto, a gente tira dúvida, a gente dá depoimento, a gente desabafa, um dá força para o outro. Então virou uma comunidade mesmo. Até o próprio Rodrigo, ele comenta lá com os alunos, eu acho legal isso, que ele fala assim, poxa, eu fico esperando essa aula de sexta-noite, porque, para quem não sabe, o Rodrigo mora na Austrália. Olha como a tecnologia ajuda, né? Então, a gente está aqui de manhã, ele está lá de noite. Então, sexta-feira de noite aqui, lá já é sábado de manhã. E ele fala para os alunos, que eu acho bem legal, ele fala assim, quando eu faço essa aula sábado de manhã, me dá força para o meu fim de semana inteiro. E para a semana inteira, eu esperar a próxima aula de sábado. E é essa que é a ideia da comunidade. É um fortalecer o outro e criar um hábito da gente estar junto, da gente conversar, da gente tirar dúvida, para que a gente se fortaleça. Um ajude o outro na prática, isso incluindo professores e alunos também. Porque o Rodrigo sabe, eu brinco com ele, eu tenho o compromisso de estar sempre dando aula, de estar sempre estudando, de estar sempre falando, de estar sempre fazendo live. Para mim também é um privilégio
de estar sempre praticando, de estar sempre estudando, de estar sempre revendo as minhas práticas, né? E é o que eu mais amo fazer, é dividir com vocês o yoga. E para encerrar o que o professor falava, né? Não é o Hermógenes, não é o Tiago, isso é a força do yoga. A força do yoga que vem fazendo essas transformações através desse canal, que hoje em dia é o Instituto Hermógenes, mas que é possível para todos, gente. Possível para todos. O professor, quando começou o yoga, ele bebia, ele fumava cigarro, ele estava obeso, se alimentava mal, vivia doente. E olha onde o professor chegou. Então é possível para todo mundo, não tem desculpa, a gente fica criando desculpa para a gente, sabe? Vamos fazer que a gente vai caminhar junto. Gente, muito obrigado, obrigado ao Rodrigo. Deixar um abraço aí para todos os alunos, todos que participaram, em especial aí para o Ervin, que eu estou vendo aqui, que ele está mandando um abraço aqui para a gente, e o Luiz Otávio também, que são queridos amigos aí de longa data também. Mais um beijo e um abraço para todos aí. Isso aí, Namastê, Thiago. gente. Bom dia, valeu, Rodrigo. Abraço, irmão.